Mais uma informação, antes do seu comentário, Mota. Uma pesquisa feita pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil apontou que o número de invasões a propriedades rurais aumentou desde o início do governo Lula e já supera o acumulado dos últimos 3 anos. Segundo o levantamento, foram 56 ocupações até o mês de abril. O número de invasões é o mais alto dos últimos 7 anos. E aí, Mota, será que a instalação da CPI vai ser suficiente para interromper essa escalada? Que vai haver avanço nas investigações, em especial sobre o financiamento do movimento? Parece não haver dúvidas, né? Mas será que na prática a CPI vai ser o freio dessa onda de invasões, Mota? Eu acho difícil que a CPI sozinha consiga acabar com as invasões, mas não há dúvida que ela vai ser um poderoso instrumento de controle, especialmente tendo o Ricardo Salles como relator e o tenente-coronel Zucco como presidente. Esse é o time dos sonhos de qualquer CPI, especialmente da CPI do MST. É preciso identificar a origem, a motivação, as lideranças, os organizadores e os financiadores dessas invasões. É preciso identificar quem é responsável pelo envolvimento de crianças nessas invasões. Vamos deixar a ideologia de lado. Vamos falar de direitos. O Estado de Direito significa respeito aos direitos fundamentais. E um desses direitos é o direito de propriedade. Aquilo que você comprou de uma forma legal com o seu dinheiro é seu, é sua propriedade. Ninguém tem o direito de retirar a sua propriedade ou de invadir a sua terra ou a sua casa. Aceitar isso como uma coisa normal é normalizar a violação de um direito fundamental. Diga, Dantas. Olha, é um tema que ainda vai nos dar ainda muita matéria, muita reportagem. A CPI do MST é uma das que vai mais incomodar. Ontem a Gleisi estava tentando aí garantir uma blindagem, né, a esses criminosos desse grupo, mas não tem jeito, não tem jeito. Olha, o clima, Brown, no Congresso hoje, para as demandas do governo é o pior possível. As pessoas não se deram conta ainda. As pessoas estão falando de governo Lula como se o governo Lula estivesse indo de vento em popa, com grandes resoluções, com grandes projetos sendo executados, com grandes realizações, mas não é nada disso. O governo, ele já está no seu fim. O governo Lula nem começou, não tem projeto para o país, não tem nada. E toda a pauta é a pauta do ataque, da ofensa, da vingança. Quando o sujeito como o Lula, presidente da República, não fala uma vírgula em relação às invasões do MST, pega o Stedley, coloca na garupa, vai para a China, depois pega uma representante do MST, coloca dentro do Conselhão. Que tipo de recado, que tipo de sinalização ele está enviando para o agronegócio? Depois ele não quer ser recebido com vaias. Eu queria que o Lula fosse ao AgriShow, não era o ministro da Agricultura, não. Se ele fosse um presidente de verdade, um chefe de Estado empoderado, com popularidade e responsável, ciente do peso do agronegócio para a economia, ele, Lula, estaria lá na AgriShow e seria recebido. Mas não, ele sabe como é que ele será recebido se ele fosse, né? Como ele seria recebido se ele fosse. Ele seria vaiado. Era possível que tomasse alguma tomatada na cabeça. Por quê? Porque o agronegócio está irritadíssimo. Os representantes do agronegócio nas bancadas legislativas estão irritadíssimos. Então a CPI das invasões, que não é só MST, a gente tem até CUT agrária, né? Tem vários, nós vamos conhecer diversas siglas novas que já atuam no campo há muito tempo, prejudicando o desenvolvimento do agronegócio, matando animais, destruindo plantações. A gente vai descobrir quem são essas pessoas. Essa CPI é fundamental.
Então, assim, ela vem com tudo, a CPI. O Ricardo Salles na relatoria, o Zucco na presidência, cara, vai ser um atropelo. E isso só vai enfraquecer ainda mais um governo que nem começou, mas já acabou. E, Pavi, tô te achando um pouco pessimista hoje. Será que a CPI do MST pode ser uma lufada de otimismo, um respiro? O Dantas está otimista, e você? Não sei, tem gente com muita tara sexual nessa vida. Tem gente que gosta de receber flatulência na cara e acha gostoso. A única lufada que eu vejo é essa, porque vamos e convenhamos. Nós encontramos aí 15 crimes cometidos em invasões do MST. A cada invasão eu tenho 15 tipos penais. Tenho 15 tipos penais, acho os financiadores. Saiu lá dinheiro de gente do PT, gente graúda. Tá, e aí? E aí? Se a gente tem um poder, se a gente primeiro tem uma Procuradoria-Geral da República que sumiu, tirando a Lindora, né? O Augusto Aras, eu não sei por onde foi. Ele deu a mão pra vergonha, deu a mão pro amor que venceu e foram passear em Nárnia, porque ninguém escuta, ninguém conta. Aí mesmo que isso passe pelo Ministério Público Federal, chegue no Judiciário, nós temos um Judiciário hoje que nega um direito líquido e certo a um presidente da República quando revoga um indulto, uma graça que o presidente deu ao Daniel Silveira. O mesmo Supremo Tribunal Federal que garantiu o mesmo benefício, que garantiu esse direito quando Lula ele deu perdão ao Cesare Battisti, um terrorista sanguinário italiano que não vale um centavo furado. Quando Dilma fez a mesma coisa, aí você me fala, nós temos uma democracia? Não, isso é um estado de exceção. Pode ser uma democracia para todo mundo que usa vermelho, à exceção de Bolsonaro e quem se diz de direita. Se é uma democracia com exceção de certas pessoas, é um estado de exceção. Isso é língua portuguesa. Aí nós chegamos a vários resultados nessa CPI, a sociedade fica revoltada, a sociedade vê que tem dirigente do PT, a sociedade vê que tem empresário beneficiado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento dos Estados Socialistas, não, Banco do Desenvolvimento Nacional da Economia e, enfim, do BNDES, não acontece nada. A sociedade vê tudo às claras, como vai poder enxergar na CPMI do 8 de janeiro, espero eu. Mas aí não acontece nada na esfera do Ministério Público, não acontece nada na esfera do Judiciário e a sociedade fica como? Mais irritada ainda. Aí a sociedade vai sair às ruas e vai ser presa. Porque a sociedade é presa, o traficante não. Porque quem quebra um estofado é preso, quem mata um Yanomami não. Que, aliás, indígena nesse país vale menos que a capivara do menino do noticiário. Esta é que é a verdade. A gente vai ter a verdade diante dos olhos, vai se irritar com tudo isso e nada vai acontecer. O que querem? Querem que o povo se revolte? Vá às ruas, prendam todo mundo, viva a revolução. Oi, Dantas. Pavi, você está muito pessimista, Pavi. Olha só, o processo político é assim mesmo. A gente tem de entender que não vai ser o ideal nunca, mas é um processo. A CPI, ela é pedagógica, né? Ela é pedagógica. Quantas CPIs já aconteceram? Tudo bem, elas terminam em pizza, terminam num relatório que não indicia ninguém, que não pede indiciamento de ninguém, que não denuncia ninguém, ou pede denúncia e o Ministério Público não faz nada. Isso normalmente acontece sim. Só que o processo de uma CPI, ele é muito rico politicamente e juridicamente. E ele serve justamente à informação, à formação. O eleitor, o pagador de impostos que vai lá acompanhar, ele fica ciente de coisas que ele nunca imaginou. E o processo político também é feito do embate.
E a CPI que é um instrumento da oposição, espera só um pouquinho. Imagina o seguinte, vem uma informação, da oposição, o Google solta, sai uma decisão judicial, não pode informar. Espera aí, eu esperei você terminar, deixa eu só concluir. É um instrumento da oposição, da minoria, ela serve ao desgaste político. Então, assim, por quê? É essa a tensão, é a tensão da política. Claro que a gente tem consciência de que está tudo fora do eixo e que não é uma CPI que vai recolocar isso no eixo, nem 3 CPIs. Mas, por exemplo, CPI do 8 de janeiro, por que é necessária? Justamente para a gente conseguir encontrar uma verdade histórica do que aconteceu lá em 8 de janeiro. E não essa verdade, nem a verdade jurídica, que a gente sabe que ela não é completa, e nem a verdade jornalística, que ela é mutável ao longo das semanas. Então, assim, eu estou com uma expectativa muito boa em relação às CPIs, sim. Perfeito. Diga lá, Pavio, Zé quer entrar na sequência Eu só queria falar isso, Dantas. Ok, a gente vai saber a verdade, mas a gente sabe que pode vir uma decisão sem substrato legal e mandar parar de veicular essa verdade. É isso que nós estamos vivendo hoje. Como é que eu posso ser alegre com isso? Se uma empresa privada que tem interesse no processo legislativo não pode opinar... Não tem nada a ver com ser alegre, tem a ver com ser lúcido e acompanhar o processo de forma cética, com lucidez. Sim. E fazer o exercício da crítica. Você, Zé? Pois é, eu disse aqui sobre a outra CPI que aconteceu lá em 2006, né? Quase 10 anos atrás. Veja como é o processo político que o Dantas se refere, Pavi, e como as coisas se encaixam. O relator foi João Alfredo, do PSOL. Ele apresentou um relatório, o deputado Lupion, Abelardo Lupion, do PFL, do Rio Grande do Sul, na época, né? PFL, ele pegou e apresentou um relatório paralelo e ganhou. Então, este é o relatório oficial daquela CPI do MST, chamada CPI da Terra, lá em 2006. Nesse relatório, que foi aprovado, né, ele fala o seguinte, o Abelardo Lupion, dizendo que sugere que a aprovação de um projeto de lei, tornando crime hediondo a invasão de terra, né, e diz que os funcionários e fazendeiros foram mantidos em cárcere privados. Veja bem, pode acrescentar um crime aí no seu rol de crimes. Cárcere privado, funcionários e fazendeiros, né? Isso tudo da CPI. Considera uma atividade terrorista. 10 líderes do MST escaparam do pedido de indiciamento graças à aprovação de um destaque apresentado pela senadora Heloísa Helena. Entre eles, o coordenador nacional do grupo, aí aparece, veja bem, isso é em 2006, João Pedro Stedley. O deputado Abelardo Lupion diz o seguinte nesse voto paralelo: o relatório mostra, durante toda a CPI, houve dinheiro público, houve uma série de irregularidades das entidades, né? E ele mostra a ANCA, que são associações, CONAB, dinheiro do dinheiro público. No relatório, o relatório é aprovado. Movimento MST, movimento com pretensões políticas, que ataca o modelo econômico oficial e recebe financiamento público. Esse relatório fala das cooperativas agrícolas, da ANCA e de um diretor da Confederação das Cooperativas de Reforma Agrária, CONCRAB. E aí pede o indiciamento de todos. Esse foi o relatório aprovado. O João Alfredo, no relatório dele de 700 páginas, isso seria o relatório, mas foi rejeitado e aprovado no Lupion. João Alfredo, ele critica a concentração de terras, diz que não houve o cumprimento de metas no Plano Nacional de Reforma Agrária. Para se ter uma ideia de como esse embate é interessante, é bom, e nós vamos reviver exatamente isso aqui. Isso serve para uma repetição de 2006. Já havia esse debate. Zé, você que acompanhou também CPI dos fundos de pensão, Efraim e Sérgio Souza. A CPI dos fundos de pensão, ela não terminou em pizza, Efraim, não. Ela pediu indiciamento de 145 pessoas. Não. E ela gerou uma série de investigações, de denúncias que foram bater lá na frente e levar muita gente à prisão. Então, assim, é um processo
é um processo dinâmico, né? É claro, se a sociedade cruzar os braços e falar assim, eu não quero saber de CPI, aí pode acontecer qualquer coisa e ao mesmo tempo nada, né? Agora, se a sociedade está em cima, está fiscalizando, está vigilante, a tendência é a CPI dar resultado, sim. Como aconteceu essa semana, a sociedade vigilante conseguiu derrubar, se mobilizar, pressionar os políticos e derrubar o PL das fake news, o PL da censura. Dantas, vai lá, Pavê, rapidinho, por favor. A conclusão do Lupion na CPI da Terra. Sexta passada, no Linha de Frente, no programa das 2 às 4 da tarde, tem um deputado do PT, José Américo, ele falou tudo o contrário do relatório dessa CPI. Eu confrontei. Ele falou que eu estava mentindo. Eu disse a ele que ele tinha cara de pau. Aí qual é o resultado? Minha cara no Sleep Giants como promotor de fake news, e eu não posso falar a verdade. A minha preocupação é, por mais que as CPIs desvelem a realidade, nós estamos numa ditadura de informação tão louca que nós, por mais que falemos a verdade, se temos a fonte, eles têm a cara de pau de nos calar. Eles têm a cara de pau de nos calar, além do fato de que as autoridades jurisdicionais não fazem nada que deveriam fazer.